Olá, o Gente que Faz de hoje traz a seguinte história. Você já pensou em abrir um negócio baseado na sua experiência pessoal, na sua experiência como consumidor? É mais ou menos isso que aconteceu com o Daniel Goldstein, que tem a Inhame Mami. Por que esse nome Inhame Mami? Obrigado por ter vindo, Daniel. Obrigado vocês por abrir aqui para mim. Na verdade, o Inhame Mami surgiu da ideia de que é fácil para uma criança falar o nome. Inhame nos Estados Unidos é tipo inhame de gostoso e Mami já remete à mãe. Então a gente achou que seria fácil e sonoro para qualquer criança decorar e falar facilmente o nosso nome. Então o Daniel já deu a dica. Nós estamos falando de uma empresa que produz alimentos para crianças, é isso, Daniel? Exatamente. Como é que você chegou nisso? Eu falei na abertura, uma experiência pessoal, né? Na verdade eu venho de um mercado totalmente diferente. Eu vinha de um mercado, uma empresa familiar do mercado de construção civil. E eu sempre estava vendo alguma coisa, sempre atento, né, alguma coisa diferente. E tanto eu quanto o meu sócio, a gente tem filhos pequenos. Na época eles eram menores ainda. E toda vez que eu ia para os Estados Unidos, eu trazia um monte de snacks, um monte de coisas para eles e meu sócio também. E aí um dia a gente falou, pô, é engraçado que nos Estados Unidos tem um monte de coisa para trazer e aqui no Brasil a gente não encontra nada para criança. Você encontra a papinha, a fórmula infantil e depois você já vai para um snack de adulto que a criança consome, que é saudável, mas para adulto, não é para criança. Foi aí que surgiu a ideia da gente pegar e trazer isso para o Brasil. No Brasil não tem ou não tinha isso? Não tinha. Você não encontrava nenhuma marca especializada só em criança. Você tinha marcas que faziam o público de adulto e infantil, mas pensando só em criança não tinha. Então você não encontrava nenhum snack. Não tinha nada disso. Você tinha um snack de adulto que daria para adaptar para a criança por ser saudável, mas não foi pensado na criança. Foi aí que a gente entrou e pegou essa ideia lá dos Estados Unidos, que eles já têm um negócio bem formatado, né? Tem alguma explicação para isso, desse mercado não existir no Brasil, essa produção não existir? Então, o que eu acho é que aqui no Brasil você tem, quando você fala da linha infantil, que também pega tanto criança quanto adulto, você tem duas empresas muito fortes, né? E que elas dominam muito o mercado, então fica muito à mercê delas, tava muito à mercê delas o que entrava, o que não entrava. O que elas lançavam ou deixavam de lançar, apesar delas já terem lá nos Estados Unidos também. Essas mesmas empresas já têm essa categoria infantil lá, elas só nunca trouxeram para cá. Depois que a gente abriu, hoje você já encontra umas 2, 3 empresas, inclusive uma dessas grandes já lançou um produto aqui depois que a gente entrou, que é o mesmo que ela já tem nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado está começando a abrir para isso, o que para a gente é muito bom. Você importa ou você produz no Brasil? Tudo eu produzo aqui no Brasil. Qual é o primeiro produto? Qual foi o primeiro produto? Então, na verdade, o primeiro produto que a gente fez, só te explicar como é que a gente chegou nesse produto. Eu fui como nutricionista infantil para os Estados Unidos. A gente fez uma pesquisa em vários supermercados. Isso depois de decidir abrir o negócio? Depois de decidir abrir o negócio. Falei, vamos com uma nutricionista infantil até para entender o que é saudável, o que não é, o que é viável, o que não é, porque não era o meu ramo, não era o meu segmento, era um mundo totalmente diferente para mim. Deixa eu te interromper aí, claro. Perdão. Depois a gente volta na questão do primeiro produto, mas ok, você teve a experiência como consumidor, mas empreender no ramo alimentício e principalmente tão delicado quanto a questão de criança, tão regulado pelo governo, pelas autoridades sanitárias, como a questão do alimento infantil, eu imagino que tenha sido um desafio. Quer dizer, não é um empreendimento comum, não é abrir uma loja simples ou uma casa noturna ou um restaurante, né? É um setor muito específico. Deu medo? Como é que foi isso? Na verdade, no começo, eu tentei correr atrás para tentar me munir com o máximo de informação que tinha. Por isso que eu fui atrás dessa nutricionista infantil. A gente demorou mais ou menos 1 ano e meio da ideia da minha viagem para os Estados Unidos com a nutricionista até lançar o primeiro produto. Foi mais ou menos 1 ano e meio. Até achar a fábrica ideal, a fábrica que não tiver... Eu queria que nenhum produto nosso, até então, tanto a nossa linha Mini Puffs quanto a Mini Vegs, não tem nenhum alergênico da RDC 2615, que são os principais alergênicos. Eu precisava achar uma fábrica que não tivesse contaminação cruzada nem nada. Então, assim, a gente teve um trabalho grande até conseguir achar todas as matérias-primas, essa fábrica. Depois disso eu peguei uma engenheira de alimento para entender um pouco o mercado, legislação, o que dava, o que não dava. Mesmo quando a gente foi para os Estados Unidos, a rotulagem lá fora é muito diferente da rotulagem aqui no Brasil. As coisas que permitem lá fora, o que permitem aqui no Brasil.
E tudo isso a gente foi fazendo, estudando, adaptando, muitas vezes quebrando a cara e tendo que voltar atrás, e muda a embalagem daqui e ver como está a legislação. E foi um aprendizado, né? Hoje a gente já está muito mais seguro para lançar novos produtos, porque esse começo Aprendeu. um pouco... Isso foi há quanto tempo? A gente lançou o primeiro produto no final de outubro de 2019. Não é tão distante, é razoavelmente recente. Vamos passar um pouquinho por todas as dificuldades que você passou. Então vamos lá, você primeiro foi avaliar a fábrica onde ia ser produzido. Você teve que identificar uma fábrica, é isso? E terceirizar esse serviço para essa fábrica? É isso, é exatamente isso. O primeiro passo, quando a gente selecionou os produtos que a gente ia começar, a minha primeira dificuldade foi achar quem fizesse esses produtos aqui no Brasil. Por ser um alimento, eu não queria importar, até porque, como tem prazo de validade, depende se fica 3 meses no porto, você já perde uma boa fase do produto. Então a ideia era achar uma fábrica aqui. Diferente dos Estados Unidos, que lá você tem terceirizador, aqui a grande maioria do que se diz terceirizador, ele tem a marca própria dele e ele terceiriza o que tem de ociosidade na fábrica. Na produção. Na produção, que é diferente lá de fora. Então nem todos os produtos que eu gostaria de começar, eu consegui fazer aqui. Tem produto que a gente trouxe que é super legal, mas que no Brasil não consegue fazer, não tem fábrica para isso, não tem maquinário para isso. Então, assim, alguns produtos de cara a gente viu que não daria para fazer no primeiro momento e fomos nos produtos que dava para fazer. Aí a primeira coisa foi buscar uma fábrica. Eu rodei bastante, eu comecei a fazer teste de fábrica lá no sul do país, no Rio Grande do Sul. A gente chegou a fazer alguns produtos, não ficaram como eu gostaria. Aí comecei a buscar outras fábricas, até que eu achei uma fábrica aqui no interior de São Paulo, em Taubaté, que me abriu as portas, era uma fábrica pequena, a gente fez uma parceria legal. No começo ele não tinha nenhum alergênico, não tinha contaminação cruzada, o que era muito legal, um cara que sabe fazer muito bem produto. O que é alergênico e contaminação cruzada? É porque assim, hoje, cada vez você tem mais criança intolerante ou com alguma alergia a algum produto. A glúten, a lactose, lactose, soja. Então a gente tem uma legislação que os principais produtos você tem que colocar na embalagem se contém ou pode conter traços. Então, contém lactose, pode conter traços de lactose. Então você tem que colocar isso na embalagem, a não ser o glúten. O glúten você coloca se tem ou se não tem. Certo. Mas uma lactose você não pode colocar não tem, você coloca se contém. Certo. Ou se ela tem chance de ter uma contaminação cruzada de outro produto que é fabricado no mesmo local que de repente tem essa lactose. Então nessa fábrica não entra nenhum produto com nenhum desses principais alergênicos que a RDC no Brasil, que na verdade é mundial, né, coloca como os principais alergênicos. RDC é alguma regra? Uma legislação que ele coloca como os principais alergênicos dentro de uma categorização que ele faz. E para terceirizar para essa empresa era fundamental, para essa indústria era fundamental que isso não acontecesse, ou que se identificasse pelo menos se acontecesse. Essa fábrica que a gente procurou, ela já não trabalhava com nenhum alergênico, já era uma premissa dela. Então assim, para um primeiro momento, a gente falou, gostaria que tivesse isso para eu poder pegar qualquer criança que tem algum tipo de alergia, ou um celíaco, ou hoje em dia tem muita intolerância à lactose. Então essa era a nossa ideia. Então a gente foi para essa fábrica, eles eram pequenos, a gente tinha algumas dificuldades no começo, e a gente colocou um maquinário lá, eu falei, coloca esse maquinário que dá para fazer o nosso produto, que eles não tinham ainda, que desse para fazer exatamente o nosso produto. A gente falou, a máquina é tua, a gente investe na máquina e você me devolve em produção. Então a gente fez uma parceria desde o começo. Eu te ajudo com o maquinário e eu tenho uma prioridade aqui na tua fábrica e a gente vai desenvolver novos produtos. E foi assim que começou nossa parceria com essa fábrica em Taubaté. Queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo, que é empreendedor, como é que é abrir um negócio dependendo do outro, né? Você dependia de um fornecedor. Eu queria que você explicasse um pouquinho se isso passou, se foi planejado, como é que vocês decidiram isso? Na verdade, no começo, a gente, vendo até o que tinha de número de produtos nos Estados Unidos, eu achei que a gente ia achar mais fácil esse terceirizador, que ia ter mais opções de qualidade. Que opção você acha? O problema é achar de qualidade e a gente, no primeiro momento, esse negócio do alergênico também acaba dificultando um pouco mais no achar dessa fábrica. Então, assim, no começo a gente tinha uma certa insegurança em relação a ficar muito na mão desse mesmo fabricante, né? A gente depende muito dele, mas com o tempo a gente foi criando uma relação e foi junto vendo algumas dificuldades que a gente tinha. Ele sempre foi muito solícito em ajudar a melhorar,
novos produtos e coisa e tal. E então a gente foi entendendo que o nosso risco estava menor, até a gente passou por uma fase muito difícil, que foi a pandemia. Tanto para a gente, porque imagina que a gente lançou um produto no final de 2019, 4 meses depois veio a pandemia e parou tudo. E para ele também, que é um terceirizador e que também tem os produtos dele, também foi um baque muito grande. Então assim, ali a gente passou por um momento logo de cara que causou uma insegurança para mim e para ele. Só que a gente conseguiu vencer isso de uma maneira legal. Até acabou entrando um sócio para ele que modernizou a fábrica dele, o que para a gente foi muito bom. Então assim, isso acabou tirando um pouco do nosso medo, que acabou entrando investimento para ele e hoje a fábrica já está totalmente outro padrão, outro tamanho, o que a gente está tranquilo em produção, a gente consegue ter uma escala de produção muito grande hoje por causa dessa modernização. Mas tem que ter o plano B. A gente tem sempre um plano B, que a gente está sempre vendo, hoje em dia a gente está planejando outros produtos diferentes, hoje os produtos que a gente tem hoje em linha são extrusados, né? E a gente hoje já vê outro tipo de produto sem ser extrusado. Então, O que é extrusado? Extrusado, na verdade, ele passa por como se fosse uma pipoca, ele passa por um calor e uma pressão que ele explode. Perfeito. Inclusive é por isso que o nosso primeiro produto lá fora já chama assim, que é uma categoria, e a gente deu o nome de Puff, porque ele faz o puff de extrusado. Vamos falar um pouquinho sobre o Puff, esse primeiro produto que vocês comercializaram aqui no Brasil. Hoje a gente está conversando com o Daniel Goldstein, ele é CEO e fundador da Inhame Mami, uma empresa alimentícia focada em crianças. Daqui a pouquinho a gente volta. Gente que faz hoje está falando de indústria alimentícia e indústria alimentícia focada no segmento criança. Nós estamos falando com o empreendedor Daniel Goldstein, ele é CEO e fundador, uma empresa recente, de 2019, da Inhame Mami. Daniel, antes da gente falar desse primeiro produto que vocês lançaram, como é que foi um pouquinho a tua carreira antes do empreendedorismo? Na verdade, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, uma corretora de valores chamada Geração Futuro. Trabalhei há um tempo lá, depois eu saí de lá para fazer um intercâmbio na Austrália, onde eu fiquei uns 9 meses mais ou menos estudando na Austrália, eu fui tirar o Cambridge lá. Depois disso lá eu fiz alguns trabalhos informais, coisa como garçom, esse tipo de coisa. Juntei dinheiro, comprei uma passagem volta ao mundo e fiquei 3, 4 meses girando o mundo. Que delícia! Ásia, Europa, Estados Unidos e voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu fui trabalhar na Credit Card. Trabalhei na área de vendas e também numa área financeira. Depois a Credit Card foi dividida no meio, ela era de 2 donos, acabou indo metade dela foi para o Citi, metade dela foi para o Itaú. Eu acabei indo para o Itaú, onde eu fiquei um tempinho lá, e aí eu fui chamado por um amigo para ser o diretor de uma empresa que ele estava lançando um novo aparelho de celular, que era uma empresa menor, era uma startup. Eu fui trabalhar com ele, fiquei mais ou menos 1 ano e meio. E aí que eu comecei a empreender, que um amigo meu falou, vamos abrir uma importadora de roupa, que é esse mesmo sócio que eu tenho hoje. A gente abriu essa importadora, eu, ele e mais 2 sócios. A gente importava roupa, a gente chegou a ter uma grife europeia que a gente trazia para o Brasil. A gente ficou uns 5, 6 anos com a importadora. E aí eu acabei indo trabalhar numa empresa familiar, que é uma empresa do segmento de construção civil, que era do meu avô. Como não tinha ninguém da família trabalhando lá, eu acabei indo trabalhar com ele. Que eu fiquei até abrir a Inhame Mami. Você sentia já alguma tendência empreendedora em você? Eu sempre quis, mesmo quando eu morava na Austrália, eu sempre, dá para abrir tal negócio no Brasil, eu sempre quis abrir, sempre tive essa vontade e sempre ficava me questionando o que eu vou abrir, mesmo eu com esse sócio, mesmo durante o tempo que eu trabalhava com meu avô, na empresa familiar, a gente sempre falava, e se a gente abrisse aquilo, e se a gente abrisse isso, já fez o business plan de um monte de negócio que a gente pensou em abrir, e aí acabava não abrindo por algum motivo, não quero sair agora de lá, até que esse negócio a gente falou, não, acho que vale a pena, vou sair de onde eu estou e vou empreender, uma coisa por conta própria mesmo, sair da empresa familiar, sair dos conflitos familiares e tocar uma empresa minha. Ok, você saiu dos conflitos familiares, né? Normal numa empresa familiar. Mas como é que é essa decisão, como é que é esse momento de decisão de falar assim, hoje eu tenho um salário, estou numa empresa que dificilmente vou ser demitido, uma empresa familiar, empresa da minha família, do seu avô, você disse que é, né?
e, de repente, ir para um negócio que é arriscado, vou arriscar dinheiro, não tenho garantia nenhuma de receber nada. Como é que é essa decisão, Daniel? Eu acho que dá um certo medo, uma insegurança, família, filhos, né? Uma casa. Você já tinha filhos na época? Já tinha filhos na época. Piorou, né? Quer dizer, dá mais insegurança ainda. Exato, né? Não, insegurança dava, mas eu pensava, eu tô num momento de vida que se for para arriscar, seja agora para arriscar, que eu tenho tempo de voltar e recuperar. Então, assim, foi uma decisão muito pensada, como eu te falei, já tinha planejado vários outros negócios, vou ou não vou, e nesse eu falei, eu acho que vale a pena o risco, eu acho que vai ter retorno, eu acredito muito no negócio, acreditava e acredito agora ainda mais no negócio, e que dá para eu chegar muito longe dentro de uma coisa que é minha, que fui eu que fiz, e que hoje eu tenho um prazer muito diferente do que estar numa empresa familiar, que eu estava lá, mas não era o meu... Era uma empresa construção civil, não tinha nada a ver comigo, e hoje eu já tenho, quer dizer, eu tenho uma sinergia, é um filho meu, entendeu? Então... Quando você olha, você fala assim, ainda bem que eu tomei essa decisão. Nunca me arrependi, ainda bem que eu tomei, sem dúvida nenhuma. Acho que o caminho é esse, tem muito para crescer, claro, tem muitos desafios ainda, está só no começo. Como eu te falei, a gente abriu em 2019, 4 meses depois veio a pandemia que atrapalhou durante 1 ano e meio, 2 anos, fora que a gente está entrando no mercado, como eu te falei, lá fora você já tem uma categoria. Aqui, nas primeiras vezes que eu ia em reunião em grandes varejistas, o cara falou, mas onde é que eu coloco isso? Junto com a papinha ou no saudável? Não tinha categoria formatada. Então essa era a dificuldade que eu tinha em 2019, 2020 no começo, até que veio a pandemia, que você não conseguia mais sentar com ninguém. E hoje, eu já não tenho, quer dizer, ainda tem um pouco isso, né? Não tem a categoria que nem lá nos Estados Unidos, que você vai no supermercado, ele tem a gôndola inteira só de produto para criança. Está começando a fazer isso aqui. Só que hoje, entrando outros players que já estão, isso me ajuda a abrir o mercado. Por mais que seja um concorrente, ele me ajuda. Mesmo quando a Nestlé entrou com um novo produto que é diferente do nosso, o pessoal já fala, pô, mas tem o produto da Nestlé aqui, vamos colocar o da Inhame Mami? Vamos. Então já está começando a ter essa categoria. E isso é muito interessante, muito bom para a gente. E que, de uma certa maneira, como eu fui o pioneiro nisso, me dá uma certa satisfação. Falar, o caminho é esse, porque se tem gente entrando grande, tem pequenos também já entrando, mas quando um grande começa a olhar que ele tem lá fora e ele não tinha até então, você começa a ver que acho que o caminho é esse. Como é que foi então essa escolha do primeiro produto a ser lançado? Como é que foi essa preparação? Eu fui com uma nutricionista para os Estados Unidos, como eu já tinha te falado, e a gente rodou muitos supermercados. E eu comecei a ver que a gente começou a selecionar muito produto. Eu trouxe malas e malas com vários produtos, que a minha ideia era fazer um monte de produtos ao mesmo tempo. Não só empreendedor, como tem um empreendedor ousado, né? A ideia era essa. Eu falei, eu quero Já que é para ser empreendedor, vamos ser ousados. Vamos ser ousados. Então, assim, eu queria que toda a necessidade que a criança tivesse, a gente pudesse suprir isso. A ideia inicial era essa. Não que não seja, mas eu vi que tem que ser uma coisa de cada vez. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. E aí, quando eu estava fazendo essa pesquisa de mercado, um produto lá me chamou a atenção, porque todas as grandes marcas mundiais tinham essa categoria, que chamava Puffs, já tinha o nome. A categoria lá é Puffs. Aí eu fui entender essa história que eu te falei, que parece uma pipoca, ele estoura, né? Faz puff, que é por isso o nome. Eu falei, nossa, que interessante. E aí eu fui estudar que os Puffs nos Estados Unidos, essa categoria, ele equivale a 10% de todo o mercado de snacks nos Estados Unidos. Eu falei, um mercado muito grande, quer dizer, algum motivo tem. E foi estudar mais a fora esse produto. Foi aí que eu falei, vou fazer ele no Brasil. Aí eu peguei uma engenheira de alimento e falei, a gente tem que adaptar pro brasileiro, né? Então, desde as vitaminas que tem, é uma vitamina diferente da do americano, as necessidades que a criança no Brasil tem, que é mais vitamina A, vitamina D, ferro e zinco, diferente lá de fora. A embalagem lá fora, eles têm uma embalagem que é super bonita, parece aquelas embalagens de bolinha de tênis, mas no Brasil é inviável, lá fora tudo que eles fazem é muito grande. Aqui a gente fez uma embalagem, depois de fazer uma pesquisa de mercado, o tamanho que seria uma embalagem para uma criança consumir, não ter que guardar para não amolecer o produto, para ser prático, para a mãe caber na bolsa. Então a gente foi adaptando o produto para a realidade do Brasil. Isso tudo, mais de 1 ano em pesquisa de mercado, degustação às cegas, com criança, que sabor que a gente ia lançar, tem sempre o puff, tem sempre uma verdura e uma fruta. O nosso puff é adoçado com suco de maçã. A maioria das marcas lá fora, eles colocam açúcar, eu não queria fazer um produto com açúcar. Então a gente teve que mudar algumas coisas. Os próprios fabricantes, eles não têm geladeira na fábrica, porque eles não usam nada de geladeira.
Por causa do suco de maçã eu tive que comprar a geladeira e colocar na fábrica. Então, assim, algumas coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, junto com a engenheira de alimento e com a nutricionista, o que era aceitável e o que não era. Que é como é o exemplo do açúcar que a gente não colocou no produto. Então, hoje, os puffs, eles têm 3 sabores, sempre uma fruta, uma verdura. Quais são? Eles têm morango e beterraba, banana e cenoura, maçã e brócolis. E o interessante é o seguinte, como eu te falei, eles não tem nenhum alergênico da RDC 2615. Ele é docinho, mas ele é bem levezinho, que é para o paladar infantil mesmo. Ele é bem levezinho, ele é feito à base de arroz integral e arroz normal. Então ele é considerado integral. E assim, ele é super saudável, tudo natural. Então dentro de uma ideia de ter um produto industrializado, ele é o mais natural e saudável que dá para ser. E ele cabe como um alimento inter-refeição ali? Ele é um lanchinho, ele não é uma refeição, ele é um lanchinho. Você pode dar no carro, levar para a escola, você não vai ficar com consciência pesada de estar dando para o teu filho, porque você sabe que é saudável, e o teu filho vai gostar de comer, porque é o barulhinho do salgadinho, é gostosinho, o puff ele cabe na mão da criança, que foi pensado pelo tamanho, formatozinho da mão, ele derrete na boca. Então assim, a ideia é que o filho coma como se fosse um salgadinho normal e a mãe tenha a tranquilidade de estar dando uma coisa saudável para o filho. Essa foi a ideia inicial de começar com a linha dos puffs, que é um produto doce, tentando levar essa coisa saborosa para a criança, porque a criança é diferente do adulto. Ela não vai comer, se ela não gostar, ela vai cuspir, ela não vai comer e falar, é legal porque é saudável. Então a gente tem que fazer um monte de teste com criança para chegar no sabor certo. E há uma diferença também, que a embalagem lá fora, quando você vai no supermercado, ela é sempre uma fruta ou uma verdura. Se eu fizesse isso no Brasil, a mãe não ia remeter que é para criança, porque quem vai no supermercado é a mãe. Então a gente criou os mascotes. Tem sempre, cada produto nosso tem um mascote, que no Instagram a criança que dá o nome, tem votação, tem tudo. Cada um uma zebrinha, um macaquinho, cada um tem um animalzinho que a criança pede pelo animal. Por exemplo, meu filho adora o do leãozinho. Ele sempre pede o do leãozinho. Minha filha já gosta da girafa. Então, isso é uma brincadeira que a gente fez até para chamar a atenção do consumidor, que é um produto para criança. Vamos falar um pouquinho. Hoje a linha tem quantos produtos? Hoje a gente tem 3 dos puffs e aí depois a gente lançou a linha salgada, que são os vegs, são 4 sabores. Mais 4 sabores. Agora, como é que é a relação com o grande varejo? Como é que é sentar com o pessoal de compras de um supermercado e negociar sendo um pequeno produtor? A gente, nos grandes varejistas, tem sempre a dificuldade porque a taxa de contrato é grande, né? Eles exigem bastante coisa, fora promotor, que você tem que ter o teu promotor na loja, né? Que isso acaba sendo um investimento muito grande da pequena indústria para ter lá um cara que pega do estoque e coloca na loja. Então, assim, no começo é árduo, mas eu acho que o próprio varejista, por mais que hoje seja uma dificuldade, muita gente reclama, eu acho que o próprio varejista ele já está começando a ter um pouco essa consciência do pequeno, dando um pouco mais de abertura. Claro, depende de varejo para varejo, mas assim, eu acho que isso já está melhorando, mas a gente já tem muita dificuldade. Os custos ainda são muito altos e você tem que estar no grande varejista, porque senão o pequeno não te compra, o distribuidor não te compra e é lá que você vai conseguir fomentar o teu consumidor, né? É lá que ele vai aparecer. Ainda mais no começo, que você começa a investir em Instagram, influencer, que a pessoa te pergunta onde é que eu encontro. Você entra num grande varejista, você já está em quase todos os bairros de São Paulo. Então você precisa estar nele. E você precisa precificar para isso. Para a gente encerrar, eu fico imaginando como é que é concorrer, sendo um pequeno empreendedor, 4 anos de vida, como é que é concorrer com gigantes como Nestlé e outras grandes empresas alimentícias do mundo inteiro? É uma dificuldade grande porque os caras têm, como eu te falei, a gente tem que colocar promotor, eles têm promotor em todas as lojas o tempo todo, posicionando, eles têm um contrato que acredito que seja muito diferente, né? Eles colocam o produto onde eles quiserem, lançam o produto, eles conseguem colocar. Então assim, é difícil, mas ao mesmo tempo, uma empresa grande ela é engessada em um monte de coisas. Para criar um novo produto, ela demora muito mais tempo do que uma empresa pequena. Tem lugares que a gente consegue alcançar que ela não alcança na distribuição dela. Então a gente consegue chegar em lojinhas menores que ela não consegue chegar. Então assim, eu acho que tudo tem vantagem e desvantagem. É claro, é difícil, mas eu acho que tem mercado e eu acho que cabe cada vez mais o pequeno entrar e não deixar só na mão do grande. Eu acho que isso é importante. Daniel,
Dá uma dica final para quem quer empreender, mesmo num setor tão difícil quanto o teu. Eu acho que para empreender, ainda mais no Brasil, você precisa pesquisar muito, analisar muito, ver todos os riscos que você tem, calcular muito bem a parte de imposto, a parte fiscal e ver se é isso mesmo. Ver quem são os seus players, se você tem uma coisa diferente do que tem do mercado, o quão diferente é e fazer a tua precificação, porque não adianta você fazer um produto que sai muito caro e que não vai ter mercado. E você saber quem que é o teu público-alvo, isso é importantíssimo. Saber e focar no teu público. Esses são os primeiros passos que eu acho que tem que ser feito. Daniel Goldstein, que é CEO e fundador da Inhame Mami, uma indústria alimentícia focada no setor infantil, no segmento infantil, foi entrevistado de hoje do Gente que Faz. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado você, eu que agradeço. Até a próxima semana.